Então, está iniciada a gravação. Vamos começar do ponto que a gente parou semana passada, vendo aqui a parte de protocolos de comunicação. Com relação a protocolos de comunicação, a gente vai ver como funciona um protocolo em rede, né? Aqui agora a gente está realmente entrando na parte do funcionamento das redes de computadores. Vamos ver aqui uma parte ainda bastante teórica, que é a parte mais inicial, que é como uma camada consegue conversar com a outra, qual é o método que a gente faz isso. E depois a gente vai entrar especificamente nas aplicações, né? E semana que vem é que eu vou efetivamente conversar com vocês de como vai ser o trabalho que vai à Lava 1, né? O trabalho já está lá no fórum, né? No fórum Material de Estudo, se vocês quiserem já dar uma olhada para ver como vai ser. Mas semana que vem a gente efetivamente conversa sobre ele e eu vou mostrar como é que faz essa parte da programação que o trabalho solicita. Bom, então, começando com o protocolo de comunicação, a gente vai iniciar vendo aqui a parte de hierarquia de protocolos. Bom, a ideia aqui é ver como funciona a conversação entre camadas de uma rede. Tá? A gente vai ver que nós já vimos que uma rede é estruturada em camadas, vimos aqui o modelo OSI, aliás, vamos ver o modelo OSI, vamos ver a arquitetura TCP/IP, mas uma rede é estruturada em camadas. Né? Então, para reduzir essa complexidade do projeto, é que nós criamos camadas de redes, onde essas camadas são colocadas umas sobre as outras. Basicamente, a hierarquia começa daqui. Né? Nós temos dois computadores, hospedeiro 1, hospedeiro 2, e todo projeto de rede é implementado em camadas. Nós temos o chamado protocolo da camada e a interface entre as camadas. Né? Vamos ver como é o funcionamento disso aqui, porque isso aqui existe. Né? Qual o objetivo de uma camada, então? Né? Basicamente, o objetivo de uma camada é oferecer serviços para camadas superiores, ocultando detalhes de implementação desses serviços. Então, a gente estrutura uma rede tendo a ideia de que uma camada ela pega serviços simples, ela melhora esse serviço que existe, oferece para a camada superior um serviço melhor, então a camada superior tem condição ainda de ir melhorando esse serviço. Então, camada a camada, nós acrescentamos serviços que são melhorias na rede. Né? E é importante que seja ocultado os detalhes de implementação, porque uma vez que nós ocultamos como uma camada implementada, como um serviço funciona, a camada superior não tem como utilizar coisas muito específicas de implementação, ou nada específico de implementação. Não podendo utilizar, a gente diz que o funcionamento da camada superior é independente da implementação da camada abaixo. Logo, a gente pode trocar a implementação, pode trocar por novas tecnologias, desde que mantenha as interfaces e toda a rede continua funcionando. Né? Mas, de um ponto de vista de funcionamento, a camada N de um hospedeiro, né, de um computador, se comunica com a camada N de outro hospedeiro. Né? As regras usadas nesse diálogo são chamadas de protocolo da camada N. Então, no modelo aqui, as camadas, né, simulam como se fosse uma comunicação no horizontal. A camada 4 de um hospedeiro conversa com a camada 4 de outro hospedeiro. A camada 3 conversa com a camada 3. E assim por diante. Né? Basicamente, o que é um protocolo, então? É um conjunto de regras de como se dará a comunicação entre as partes envolvidas. Então, o protocolo dita como será a regra de comunicação. Né? Efetivamente, nós vamos ver aqui, né? A camada 4 de uma máquina, ela precisa mandar informação para a camada 3, que manda para a camada 2, que manda para a camada 1, e a camada 1 controla o meio físico onde efetivamente acontece a transmissão. Então, a transmissão entre as máquinas só acontece no nível mais baixo, tá? E depois vem subindo. Porém, cada camada age como se estivesse falando diretamente com a camada ao lado, com a camada par. Né? Mas, efetivamente, a transmissão acontece na vertical. Então, entidades que ocupam a mesma camada, né, em diferentes hospedeiros são chamadas de entidades pares. No caso aqui, a camada 4 é a entidade par da camada 4, camada 2 é a entidade par da camada 2. E os pares se comunicam usando um protocolo específico. E, conforme já falei para vocês, né, os dados eles não são transferidos diretamente da camada N para a camada N do outro. Sempre na vertical até chegar lá. Bom, uma das considerações mais importantes é a definição clara das interfaces entre as camadas. Né? Já que uma camada usa o serviço da outra,
ela vai usar esse serviço por interface. Então, aqui, camada 3, camada 4. Como a camada 4 usa a rede? Ela usa a rede por intermédio da camada 3. Para isso, ela precisa conhecer a interface entre a camada 3 e 4. Da mesma forma, a camada 3 usa a camada 2, a camada 2 usa a camada 1, então nós temos sempre interface entre as camadas. Né? Então é preciso que cada camada execute um conjunto de funções bem definidos. Né? Quando nós programamos e utilizamos uma função, nós não precisamos conhecer o funcionamento interno da função, mas nós precisamos conhecer os parâmetros de chamada dessa função. A mesma coisa vai acontecer entre as camadas. A camada 4 ela não precisa saber como a camada 3 funciona, mas ela tem que saber como chamar a camada 3, basicamente como uma interface. Né? Quais são os parâmetros que vai passar para ela. Né? Isso simplifica a substituição de uma camada para uma implementação diferente, já que eu preciso manter apenas as interfaces. Então, o que a gente faz numa definição de camada? Define as interfaces e define o que a camada deve fazer. Como vai fazer é problema da camada. Né? Bom, quando a gente tem um conjunto de camadas de protocolos, né, quando a gente define cada protocolo de cada camada, aí é que é uma definição. Né? Nós temos o que quando a gente define o que cada protocolo faz, a gente tem o chamado arquitetura de uma rede. Né? Uma arquitetura ela tem que conter informação suficiente para permitir que o desenvolvedor implemente um software. Né? Agora, quando nós temos implementações específicas, nós vamos falar, essa rede na camada 4 usa o protocolo X, na camada 3 usa o protocolo Y, né? Por exemplo, eu estou falando que na camada 4 eu vou usar o TCP, na camada 3 eu vou usar o IP e e aí vai. Aí nós estamos dizendo especificamente uma pilha de protocolos. Aí nós já amarramos efetivamente a implementação. Para dar um exemplo de por que uma estruturação em 5 camadas, nós temos aqui um exemplo de uma rede de 5 camadas, considerando o meio físico como uma camada, né, o meio de transmissão. Bom, então, a camada 5, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, é a camada da aplicação. Né? Eu tenho uma aplicação que precisa enviar uma mensagem para uma outra aplicação. Né? Então, uma transferência de arquivos, um servidor web, seja lá o que for. Né? É a mensagem que vai ser transferida. Bom, essa aplicação precisa que a mensagem chegue do outro lado. Então, ela manda para um protocolo abaixo, né, a mensagem. Então, está aqui o Mzinho, né, que é a mensagem. Esse protocolo da camada 4 aqui no exemplo, ele está fazendo o seguinte, ele vê que a mensagem é muito grande. Essa mensagem não tem como ser enviada pela rede de uma vez só. Tá? Não cabe na rede. Então, qual está sendo a função da camada 4 aqui? A camada 4 ela precisa quebrar essa mensagem maior em mensagens menores, né, para que possa enviar para o outro lado. Então, a camada 4 ela pega a informação maior, quebra em partes menores, então entrega um pedaço para a camada 3, entrega o outro pedaço para a camada 3, mas aquela mensagem que saiu com uma só acabam virando duas mensagens. Repara aqui que o tamanho da mensagem é o mesmo. Tá? Só que a camada 4 acrescenta o que a gente chama de cabeçalho. Né? Então, isso aqui é a unidade de dados da camada 4. Né? Essa aqui, melhor dizendo, a camada 5, é a da camada 4. Né? Então, repara que a camada 4 acrescenta alguma coisa, que a gente chama de cabeçalho. A camada 4 acrescenta um cabeçalho, e esse cabeçalho agora faz parte da mensagem. Né? Quando essa mensagem aqui é quebrada, embaixo ela tem uma primeira parte, que inclui o cabeçalho da camada 4, e uma segunda parte. Né? Essa segunda parte não tem mais o cabeçalho da camada 4. Tá? Porque a mensagem da camada 4 completa está em cima. Quando é entregue para baixo, é entregue quebrado. Né? Essa camada 3 pega as mensagens que a camada 4 enviou e em cada parte dela envia o seu cabeçalho. Já que aqui ela tem 3, ela vai ter 3 cabeçalhos da camada 3. Desculpe, 2 cabeçalhos, um para cada mensagem. Né? Que vão ser entregues no destino. A mesma coisa vai acontecer aqui. A mensagem inteira entregue para a camada 2. Né? O que a camada 3 pode estar fazendo? A camada 3 pode estar sendo responsável pelo roteamento da rede, encontrar os caminhos de uma mensagem pela rede. Né? A camada 2. Desculpa. Agora, para que a transmissão efetivamente passe por um enlace de dados, precisa de alguém que controle o meio físico. Né? Esse controle do meio físico feito pela camada 2
A camada 2 ela tem que marcar início e final de cada mensagem, então ela coloca um cabeçalho e também um fecho em cada mensagem, né? Isso é enviado para o outro lado. Então, a primeira parte da mensagem é enviada. O que acontece quando ela chega do outro lado? Elas vão chegar mensagens individuais, né? Então, quando a primeira chega, a mensagem vai perceber, ó, verifica o cabeçalho, verifica o fecho, vê que está tudo legal e entrega esses dados para a camada de cima. Quando entrega para a camada de cima verifica o cabeçalho, vê se está tudo certo, né? Há uma conversação entre as camadas, isso vai ser entregue para a camada superior. Quando você entrega para a camada superior não pode ainda fazer a entrega da mensagem, porque falta um pedaço da mensagem, né? Vem a outra parte pela rede, também entrega na camada 2. A camada 2 faz a mesma coisa, verifica início e fim, vê que está tudo legal, entrega para a camada 3. Camada 3 vê o cabeçalho, vê que está tudo certo, entrega a segunda parte. Agora, quando acontecem essas duas entregas, a camada 4 tem a informação completa, né? Tendo a informação completa, ela pode entregar a mensagem no destino, né? Então, isso aqui é um exemplo bastante simples, nós não vimos nem nada de confiabilidade, tá? Mas exemplifica o funcionamento de uma camada em rede, né? Cada camada faz uma função bem específica, tá? E a mensagem que é gerada na origem é entregue no destino. Ok? Bom, vendo aí, então agora interface e serviços. Umas definições aqui, né? O que são entidades? A gente chama de entidade aqueles elementos que estão ativos em cada camada, né? Então, uma entidade de uma camada é quem provoca o funcionamento de uma camada. Uma entidade, ela pode ser uma entidade de software ou uma entidade de hardware, né? Então, a placa de rede, por exemplo, é uma entidade de hardware. Ela faz todo o funcionamento, tem o funcionamento dela, ela provoca o funcionamento da rede por intermédio de hardware. Já o IP, por exemplo, o TCP, que são protocolos da internet, são entidades de software. Um servidor web, um navegador web são entidades de software. Quando nós temos entidades de mesma camada, que estão contidos em máquinas diferentes, nós chamamos essa entidade de entidades pares, né? Bom, e dizemos que uma entidade da camada N, né, implementa o serviço utilizado pela camada N+1, ou seja, a camada N sempre oferecendo serviço para a camada superior, para a camada N+1. Esses serviços estão disponíveis no que a gente chama de SAP, Service Access Point, né? Ponto de acesso ao serviço, né? A gente pode imaginar isso como funções, né? Uma camada oferece funções para outra camada. Por exemplo, a camada do TCP, que é um transporte orientado a conexões. Uma das funções que ela oferece é o estabelecimento de conexão. A camada acima pode solicitar uma conexão com a sua camada par do outro lado, né? Chamando por a função connect do TCP, né? O IP, um outro exemplo de SAP é um endereço. Uma máquina é endereçada por endereço IP. Então, o endereço IP, embora não seja uma função, também é considerado um SAP. Ele é um ponto de acesso ao serviço, né? E cada SAP tem um endereço exclusivo que o identifica. Vamos então começar a ver os modelos de referência, tá? Para a gente poder entrar nas aplicações. Modelo de referência, um dos mais importantes que nós temos é o modelo OSI, né? Quando a gente fala em modelo de referência, o nome é bastante claro, né? É um modelo que é criado para servir como referência para alguma coisa. No caso, modelo de referência para a criação de redes. O modelo OSI, modelo chamado Open System, né? Interconnection. Bom, então, RMOSI é o nome completo dele, chamado Reference Model for Open System Interconnection, né? Modelo de referência para interconexão de sistemas abertos, né? Modelo OSI trata da interconexão de sistemas abertos, né? O que é um sistema aberto? Um sistema aberto é aquele que estão abertos à comunicação com outros sistemas. No início, quando criou essas primeiras redes, cada fabricante tinha o seu tipo de rede.
Se você comprasse uma rede de um fabricante, você tinha que usar todos os equipamentos desse mesmo fabricante, né? Isso é uma rede fechada, uma rede que você não tem oportunidade de escolher tão livremente aquilo que você quer para a rede. O modelo OSI, ele tenta trabalhar com redes abertas, né? O objetivo dele era criar redes abertas. Uma rede aberta, então, é aquela rede no qual você compra equipamento de um fabricante e o equipamento desse fabricante, você pode colocar equipamentos de outros fabricantes na sua rede também. É o que a gente tem hoje em dia, né? Podemos colocar vários softwares, vários hardwares, de vários fabricantes diferentes, vários fornecedores diferentes, e toda a rede continua funcionando, tá? Por isso que chama o modelo de referência para interconexão de sistemas abertos. Ele é um modelo de 7 camadas, né? Foi baseado em uma proposta ouvida pela ISO, né? A ISO antigamente tinha um nome, ela mudou, agora ela chama International Organization for Standardization, né? Pode ver que a sigla está em ordem trocada, né? Antes ela chamava International Standardization Organization, né? Mas resolveram mudar o nome e manter a sigla, né? E esse modelo OSI, ele foi o primeiro passo na direção da padronização internacional de protocolos, né? Foi um modelo que deu tão certo que outras organizações de padronização seguem também o modelo OSI, né? Elas transcrevem o modelo OSI como seu próprio modelo, né? O modelo OSI em si, tá? Ele não é uma arquitetura de rede, tá? Ele não especifica exatamente quais serviços e quais protocolos devem ser utilizados em cada camada, né? Ele apenas informa o que cada camada deve fazer. Então, ele fala, por exemplo, a camada 4 tem responsabilidade de transformar uma comunicação confiável, né? Mas ele não diz como deve fazer isso, nem como deve ser implementado. Oi, Bruno, não tem nenhuma atividade para hoje, não. Bom, então aqui está o modelo de referência OSI, né? Cada pilha vertical dessa é uma máquina diferente, né? A gente vê aqui existem 7 camadas no modelo OSI. Nem todas as camadas têm que estar presentes em todos os hospedeiros, tá? No caso aqui, no exemplo, nós temos, fica de forma clara aqui que à esquerda nós temos uma máquina completa, um computador, né? A última máquina também é um computador, e no meio do caminho são máquinas responsáveis apenas por fazer o encaminhamento da rede, tá? Então, isso aqui, basicamente, a gente pode imaginar como sendo um computador, né? Esse computador é ligado num roteador, que está ligado a um outro roteador, que está ligado a um computador, né? E aí acontece a transmissão, né? Um roteador é equipamento de rede que trabalha até a camada 3, então ele só tem até a camada 3 para o seu funcionamento, né? Então, como funciona isso aqui? Roteadores podem ter várias linhas, né? Então, eles podem estar ligados, por exemplo, a outros roteadores que fazem outros caminhos. Então, no funcionamento, a camada de aplicação, né, é onde executa a aplicação, tá? Depois, nos próximos slides, a gente vai ver a função específica de cada camada, mas ela passa para a camada de apresentação, que passa para a camada de sessão, que passa para a de transporte, né, que vai descendo até a camada de enlace de dados, camada física. Quando chega na camada de física, acontece a transmissão efetivamente, né? Por que tem que subir até a camada de rede? A camada de rede é responsável por fazer o encaminhamento pela rede. Então, quando chega no roteador, a informação, né, veio descendo, entra por uma interface do roteador, entra por essa interface aqui, sobe até a camada de rede. O roteador tem 3 outras interfaces que pode ser a saída, é a camada de rede que escolhe a interface de saída. Então, quando a camada de rede decide, desce até a camada física, né? A informação sai, entra na interface de rede entre outro roteador. Esse outro roteador faz o mesmo trabalho, ele tem que escolher entre 2 interfaces. Sobe até a camada de rede, que decide a interface, desce novamente. A camada física faz a transmissão até o sistema final. Quando chega lá, sobe até a camada de rede. A camada de rede vê que é para ele mesmo. A informação começa a subir até ser entregue na camada de aplicação, tá? Aqui a gente vê que linhas cheias representam efetivamente onde acontece a transmissão. A transmissão acontece mesmo na camada física.
transmissão efetivamente acontece na camada física, e as linhas tracejadas são as linhas onde os protocolos acham que a comunicação acontece. Então, no caso aqui, dos 3 níveis mais baixos, a comunicação dos protocolos acontece com a máquina ao lado, com a próxima máquina, enquanto da camada de transporte para cima, a comunicação acontece fim a fim, de máquina a máquina. Estão vendo a primeira camada, a camada mais baixa, né? A camada física, trata da transmissão bruta de bits através de um canal de comunicação sem se preocupar com o seu significado. Tá? Então, aquela camada que está mais lá embaixo, ela está preocupada apenas em enviar bits de um lado para o outro. Tá? Qual é a questão mais comum dessa camada? Qual o nível de voltagem utilizado para representar bit 0, 1? Né? 5 volts representa o bit 0, 12 volts representa o bit 1. É uma transição. Né? Quanto tempo um bit deve durar? Né? Um bit ele pode ser curtinho, ou ele pode demorar mais para ser transmitido. Né? Quanto mais um bit demora para transmitir, mais lenta é a rede. A transmissão é bidirecional ou não? Tá? Por exemplo, numa rede Ethernet, a transmissão ela pode ser bidirecional ou não, dependendo da tecnologia. Né? Num telefone convencional, 2 pessoas podem falar ao mesmo tempo que o meio de transmissão permite, é bidirecional. Num telefone numa rede de telefonia celular, por exemplo, cada canal só transmite um sentido. Então, as pessoas podem falar ao mesmo tempo que utilizam 2 canais. A transmissão é bidirecional. Porém, cada canal é unidirecional. Tá? Então, esses detalhes todos são tratados pela camada física. Como é que a gente inicia uma conexão física e termina? Né? Quantos pinos tem que ter um conector? Qual é o formato do pino? Qual a dimensão do pino? Né? Etc. Então, essas questões da camada física dizem respeito a interfaces mecânicas, elétricas e procedural e do meio de transmissão, né, que fica abaixo da camada física. A gente vai usar o que é o meio de transmissão? Cabo coaxial, fibra ótica, par trançado, né, ar, luz direto no ar. Bom, acima da camada física, no modelo OSI, temos a camada de enlace de dados, é a camada 2. Né? Então, camada de enlace de dados, camada 2. A principal tarefa dela é transformar um canal de transmissão de bits de dados bruto em uma linha que pareça livre de erros de transmissão. Bits, quando são transmitidos por um meio físico, podem sofrer uma série de problemas. Né? Podem não chegar no destino, pode ser invertido, tá? Numa transmissão sem fio, por exemplo, pode acontecer interferência. Tá? Então, a função da camada de enlace de dados é fazer com que a camada física pareça que é livre de erros. Nem que a função dela seja só jogar fora a informação. Então, a camada de enlace de dados, ela verifica os dados transmitidos e, se chegou com erro, ela joga fora. Né? A ideia aqui é que pareça livre de erros. Não quer dizer que entregue tudo. Né? Então, ela divide os dados de entrada no que a gente chama de quadro. Então, quadro é a informação que é enviada pela camada de enlace. Transmite eles sequencialmente, né? E verifica se chegou certinho no receptor. Né? Para isso, deve criar e reconhecer os limites do quadro. Né? Se a gente voltar aqui alguns slides, aquele modelo de 5 camadas, a gente vê que a camada 2, que é a camada de enlace, ela coloca um início e um fim. É a única camada que coloca um fecho. Né? Ela precisa colocar esse fecho para ela saber quando terminou a comunicação. Então, ela começa a enviar bits e ela tem uma marca especial para indicar que terminou a comunicação. Vou voltar lá para a camada de enlace. Né? Pode retransmitir o quadro, resolvendo os problemas causados pelos quadros repetidos, perdido, danificado. Tá? Então, ela pode, né? Vou deixar bem claro aqui, pode. Normalmente não vai fazer. A única exceção aqui são redes sem fio, redes Wi-Fi e 3.802.11. Porque a rede Wi-Fi é uma rede tão problemática, ela pode sofrer tanto com interferência, com atenuação de sinal,
que o nível de erro delas é muito grande. Tá? Então, a camada de enlace nas redes Wi-Fi providencia a retransmissão. Nas outras redes, normalmente não retransmitem. Quando encontram erro, só descartam o pacote. Isso, João Pedro. Cabeçalho e tail a gente costuma chamar de cauda, né? Cabeçalho e cauda. Tá? Mas o rodapé também funciona. Podem ter diferentes serviços, né? Diferente classe de serviço para camada de rede pode oferecer, né? Rede com conexão, rede sem conexão, embora o modelo usado pela internet é sem conexão. Tá? Mas existem protocolos de rede que garantem a entrega, né? Então, seriam protocolos de enlace com garantia de entrega, o que é bastante incomum, né? Nas redes de difusão, precisa controlar o acesso ao canal compartilhado. Nós vimos aqui que rede de difusão é aquela rede onde nós temos vários computadores, né? E todos eles compartilham o mesmo meio de transmissão. Né? Se todos eles compartilham o mesmo meio, isso pode ser máquinas com fio, né? Redes Ethernet, ou até a transmissão sem fio, né? Para as várias máquinas. Quando existem várias máquinas que podem transmitir ao mesmo tempo, alguém tem que controlar como vai ser essa transmissão. Tá? Isso é controlado, né, pela camada de enlace. Tá? Então, para fazer isso, é resolvido por uma camada especial denominada subcamada de acesso ao meio. Lá no final da disciplina, quando a gente estiver vendo o funcionamento das camadas de enlace, a gente vai ver rapidinho como funciona essa subcamada de acesso ao meio. Né? Subcamada de acesso ao meio, né? Para quem já conhece alguma coisa de rede, é uma camada chamada de MAC, Medium Access Control, e é daí que vem o nome endereço MAC, que é os endereços usados pelas redes Ethernet. É o endereço dessa subcamada. A camada de rede, a camada logo acima da camada de enlace, né? Ela controla como os pacotes são roteados da origem para o destino. Tá? Antes disso, a camada física só envia bit. A camada de enlace, que está acima da camada física, ela faz a transmissão de uma máquina para a próxima. Né? Então, permite o uso do meio de transmissão para chegar da máquina para a próxima máquina. O que faz a camada de rede? A camada de rede ela integra toda a rede. Então, enquanto a camada de enlace faz a transmissão para a máquina, para a próxima máquina, a camada de rede é uma máquina que transmite para qualquer outra máquina. Ela encontra caminhos numa grande rede. Então, no caso da internet, a camada de rede é responsável por levar mensagens de uma máquina para qualquer outra. Né? A gente diz que isso é o funcionamento do roteamento. Né? Então, como os pacotes são roteados, como os caminhos são encontrados numa rede. Essas rotas podem ser estática ou dinâmica. Né? Uma rota estática não muda nunca, a roda dinâmica muda de acordo com o funcionamento da rede. Grande maioria das rotas da internet são dinâmicas. Né? Ela participa do controle de congestionamento, né, para evitar que uma rede fique sobrecarregada. Né? Realiza a fragmentação e a remontagem dos pacotes. Né? Ela pode interligar redes com diferentes protocolos de enlace. Isso vai impactar em cima. Né? Como ela pode interligar redes com diferentes protocolos de enlace, existem redes que, por exemplo, uma rede Wi-Fi, você pode transmitir 1.900 bytes cada transmissão. Uma rede Ethernet, no máximo 1.500. Uma rede PPP, muito mais. Então, ela pode, às vezes, pegar, né, camada de rede, ela pode pegar transmissão que vem por uma tecnologia de rede. Quando passa pelo roteador, ela tem que colocar outra tecnologia de rede. Então, pode vir uma transmissão aqui, por exemplo, com 2.000 bytes, e, de repente, ter que passar para uma rede Ethernet, cujo maior tamanho que aquela rede Ethernet transmite é 1.500 bytes. Né? Então, ela vai precisar quebrar, a camada de rede vai precisar quebrar esses 2.000 em dois pacotes, um de 1.500 e um de 500. Isso a gente chama de fragmentação. E quando chega no destino, esse pacote ele vai ter que ser remontado, né, lá no final, né, novamente no pacote original de 2.000 bytes. Quem faz isso é a camada de rede também. Responsabilidade dela.
Bom, então a camada de rede, ela já entrega pacote em qualquer lugar no mundo, né? Se a camada de rede já está entregando a informação em qualquer lugar, por que eu preciso de mais camadas, né? Então, os serviços, né, precisam ser melhorados, né? Qual é a finalidade da camada de transporte que está acima da camada de rede? A finalidade dela é dar confiabilidade à rede, né? Garantir a entrega da rede de uma forma confiável. A camada de rede é uma camada que tenta fazer o melhor possível para entregar a informação, mas ela pode entregar com erro, ela pode entregar duplicada, ela pode entregar fora de ordem. Então, a camada de transporte tem que corrigir os erros. Se chegou com erro, providenciar a retransmissão. Se chegou duplicado, retirar a cópia. Se chegar fora de ordem, colocar em ordem. Tá? Então, a camada de transporte faz aquele trabalho de ordenar as mensagens e garantir que tudo chega direitinho. Ela aceita dados da camada superior, divide em unidades menores e passa para a camada de rede. Garante que tudo chegue corretamente à outra extremidade. Então, garante que tudo vai chegar certinho. Deve isolar os níveis superiores, como chegada fora de ordem, perda, duplicação de pacote. Então, quem usa uma camada de transporte sabe que tudo vai chegar direitinho do outro lado, não vai se preocupar com isso, né? Determina o tipo de serviço que será oferecido. A gente vai ver aqui que existem basicamente 2 tipos de serviço. Existe... Espera aí que meu celular começou a falar sozinho aqui. O celular está querendo falar modelo OS. Desculpa aí, gente. Bom, ela determina o tipo de serviço que será oferecido da camada acima. Pode ser serviço com conexão, serviço sem conexão. É uma camada fim a fim que liga origem a serviço, a destino. Voltando aqui. A camada de rede, né, tem que falar com as camadas que estão ao lado. Então, para que a camada de rede possa encontrar os caminhos da internet, todas as máquinas se falam no nível de rede. Como a camada de rede já garante a entrega da origem ao destino, a camada de transporte não passa por camada de transporte nas máquinas intermediárias, né? A camada de transporte comunica diretamente com a camada de transporte do outro lado. É por isso que a gente diz que a camada de transporte oferece comunicação fim a fim, né? Então, o que é comunicação fim a fim? Liga direto a origem ao destino, né? Nas camadas inferiores tem que ser trocado entre as máquinas vizinhas, né? Faz também a multiplexação de várias conexões. A gente vai ver com mais detalhe o que é multiplexação, mas basicamente multiplexação é o seguinte: a camada de rede ela oferece um ponto de rede. Então, nós temos uma camada de rede na máquina, uma camada de rede na outra, tá? A camada de transporte, né? Camada de rede, camada de transporte, permite que você tenha várias aplicações aqui em cima, por exemplo, um navegador web, um leitor de e-mail, então, um editor de texto que está fazendo uma atualização. Todos eles usam a mesma rede, usa a camada de transporte. A camada de transporte multiplexa, né? Ela pega tudo isso, ela coordena isso e usa um mesmo ponto de rede para fazer a transmissão, né? Quando chega na camada de transporte do destino, ela demultiplexa nos vários pontos. Também tem a função de realizar o splitting. O splitting é o contrário da multiplexação, né? No splitting, a gente tem várias pontos de rede. Será muito comum na época do modem. Então, o protocolo, a camada de transporte podia pegar uma única transmissão e paralelizar essa transmissão, passando por saindo por vários locais diferentes ao mesmo tempo, ganhando desempenho, né? Hoje em dia isso é desnecessário, mas ela ainda tem a capacidade também de splitting, né? E também cabe a camada de transporte, quando for uma rede orientada a conexões, né? É ela quem estabelece e encerra as conexões, né? Então, é a camada de transporte que é responsável pelas conexões entre máquinas. Então, a camada de transporte já oferece um serviço de comunicação fim a fim, no qual é garantida a entrega sem erros no destino, né? E temos ainda 3 camadas acima. Qual a função de cada uma dessas 3 camadas? Só para dizer o seguinte para você: na internet não existem as próximas 2 camadas, tá? Elas não foram implementadas na internet, por razões que a gente vai ver.
Então, a camada que está acima da camada de transporte é a camada de seção. Tá? A gente vai ver aqui, vou comentar com vocês a camada de seção. Antigamente, a gente até estudava o funcionamento da camada de seção, mas hoje em dia não, né, a gente nem estuda muito mais isso. Né? Mas vamos lá, o que é a camada de seção no modelo OSI? Permite que usuários e hospedeiros estabeleçam seções. Né? Mas o que é isso aí? Cada seção tem por finalidade manter a funcionalidade das aplicações do hospedeiro, mesmo que haja um problema nas camadas inferiores. Ou seja, camadas inferiores, camada de transporte. A seção, ela marca o funcionamento de um protocolo de modo que, vamos supor que deu tudo errado na rede. Caiu a conexão, você perdeu completamente a conexão com a máquina destina. Tá? Então, a camada de transporte não tem como fazer nada. Mais à frente, quando você consegue restabelecer a sua conexão, as máquinas percebem que antes ela tinha uma seção aberta. E a camada de seção restaura o estado dessa seção. Tá? É o principal trabalho dela. Elas garantem que os lados de uma conexão não executem a mesma operação ao mesmo tempo. Tá? Para algum tipo de rede, isso é importante. Você ter que cada máquina faça um trabalho diferente. Então, a camada de seção pode controlar isso. Tá? E oferece o serviço de sincronização, que já é permitir que as máquinas estejam de acordo com aquilo que está sendo feito. Né? Um exemplo, um serviço de sincronização. Você está fazendo um download e cai a sua conexão. Quando cai a sua conexão durante o download, encerra todas as conexões entre as máquinas. Se você tem uma camada de seção, e quando você restabelece a comunicação, a camada de seção das máquinas percebe, opa, estava acontecendo um download aqui, vamos continuar o download. Ele continua do ponto em que parou. A máquina que está recebendo informa a máquina transmissora até que ponto chegou tudo bem, e a máquina transmissora começa a transmitir daquele ponto. Se a gente não tem uma camada de seção que você está fazendo um download, você perde completamente tudo que foi feito e o download tem que ser reiniciado do zero. Tá? Alguém pode perguntar assim, pô, mas você falou aí que a internet não tem camada de seção. Mas eu tenho os meus programas, se eu perco uma conexão, eu consigo continuar o download do ponto que parou. Você consegue, mas é porque essa importante função da camada de seção na internet acabou migrando para a camada de aplicação. Tá? Então, as aplicações que oferecem esse tipo de coisa, elas precisam implementar. Né? No modelo OSI, a aplicação não teria essa preocupação. Na internet, a aplicação precisa ter essa preocupação se ela quiser ter essa funcionalidade. A penúltima camada é a camada de apresentação. Tá? A camada de apresentação está logo abaixo da camada de aplicação. E basicamente é isso aqui, ó, ela executa determinadas funções solicitadas com muita frequência. Tá? Então, rapidinho, o que é isso aí? Oferece solução geral, tá? Em vez de deixar a responsabilidade a cargo de cada usuário. Ou seja, se um usuário quer usar determinada funcionalidade, ele pede para a camada de apresentação. Né? Vamos dar logo um exemplo aqui. O que seria uma função solicitada com muita frequência? Né? Uma função, por exemplo, seria a criptografia. Você colocando a criptografia na camada de apresentação, você, como usuário, eu só falo assim, quero conexão criptografada. Né? E a camada de apresentação da minha máquina entra em comunicação com a camada de apresentação da outra máquina, elas procuram ver qual é o melhor protocolo de criptografia que ambas possuem, elas usam esse protocolo de criptografia e toda a comunicação acontece de forma criptografada. Né? Como a internet não tem a camada de apresentação, os protocolos, se quiserem comunicação criptografada, eles têm que implementar a criptografia. Então, por exemplo, servidor web, o protocolo padrão dele é HTTP. Não é criptografado. Se você quiser uma comunicação segura pela internet, você precisa usar o protocolo HTTPS, né, que é o protocolo HTTP criptografado. Ou seja, tem criptografia, mas a criptografia ela foi implementada pela aplicação. Né? Então, assim como a camada de seção, a camada de apresentação não existe na internet. Por isso que as funções da camada de apresentação também acabaram migrando para a camada de aplicação. Né? Por fim, a camada mais alta que a camada de aplicação é aquela camada onde são executados os softwares do usuário. Né? É a camada que oferece aos processos do usuário a pilha de acesso à pilha de protocolos OSI. Né? Então, você tá usando um navegador, um
Google Chrome, um Microsoft Edge, um Mozilla Firefox, tá? Esse programa ele é a camada de aplicação, ele executa na camada de aplicação, né? Do outro lado, um servidor web, ele está na camada de aplicação, né? Então, as informações que são trocadas na rede, elas são trocadas no nível mais alto por software de aplicação, tanto que o nome é aplicação, tá? É nela que são executados os processos do usuário, tá? Então, é o modelo de 7 camadas. Como é a transmissão de dados no modelo OSI? Né? Então, aqui no modelo OSI, nós temos uma máquina transmissora, uma máquina receptora. Tá? Eu tenho dados que eu quero transmitir. Esses dados, né, vocês vão ver porque está mais para o lado direito, mas esses dados, na verdade, eles estão aqui no transmissor. Tá? Temos a camada de aplicação e temos o protocolo da camada de aplicação. Esse protocolo da camada de aplicação, ele vai trocar informações com a camada de aplicação do outro lado. Então, para esse dado ser transmitido, o que acontece? A camada de aplicação coloca o cabeçalho dela. Então, vamos imaginar aqui um servidor web. O servidor web, ele coloca os cabeçalhos dele, né? A gente vai ver mais para frente como são os cabeçalhos de um servidor web, com informações que são trocadas entre servidor e navegador. Tá? Então, esse cabeçalho aqui, ele só importa para as camadas de aplicação. Agora, para poder chegar na camada de aplicação do outro lado, ele tem que chegar até a camada de apresentação. A camada de apresentação pega aquilo que é entregue pela camada de aplicação. Né? Repara o seguinte aqui, ó. O cabeçalho da camada de aplicação é dado para a camada de apresentação. Tá? Então, tudo isso aqui, incluindo o cabeçalho da camada superior, é dado para a camada de baixo. Né? E aí vai acontecer a cada camada isso. Né? Para chegar na camada de apresentação do outro lado, desce até a camada de seção, que tudo é dado para ela, né? Incluindo os cabeçalhos da camada de cima, que desce até a camada de transporte, que coloca os cabeçalhos dela, visando uma chegada confiável na camada de transporte do outro lado. Vem para a camada de rede, que coloca o cabeçalho dela também. Vemos aqui que a camada de enlace coloca tanto o cabeçalho quanto o fecho, né, para poder saber início e fim da mensagem. E aí a camada física efetivamente transmite os bits para o outro lado. Tá? Conforme chega do outro lado, a camada de enlace vai fazer o quê? Vai olhar início e fim, ela determina, isso aqui são os dados. Entrega para a camada de rede. A camada de rede verifica o endereço. Se o destino for ela entrega para a camada de cima. Se o destino for outra máquina, ela devolve para a camada física para continuar pela rede. Né? A camada de transporte verifica se os dados estão corretos. Se tiver qualquer problema nos dados, ela vai providenciar a retransmissão dos dados até que chegue correto. Quando sobe na camada de seção, a camada de seção verifica se está tudo certo com a seção, se a seção teve alguma queda, se precisa restabelecer alguma coisa. Chega na camada de apresentação, ela olha o cabeçalho, tem uma criptografia aqui, ela decriptografa, entrega para a aplicação. A aplicação olha o cabeçalho, beleza, está tudo certinho, então está tudo certinho, entrega o dado para o usuário. Tá? Então, desce colocando cabeçalhos, sobe retirando cabeçalhos. Tá? E embora a transmissão de dados propriamente dita seja na vertical, cada camada é programada como se fosse na horizontal. Né? Então, efetivamente acontece, desce e sobe, mas a camada de transporte acha que a camada de transporte daqui mandou diretamente para daqui. Ela não sabe nada que aconteceu embaixo. Assim como a aplicação. A aplicação aqui fala direto na aplicação de destino. Ela não sabe nada que aconteceu embaixo. Tá? Isso isola o funcionamento da rede. Ela pode falar assim, isso aqui não dá overhead? Dá overhead, sim. Né? Dá overhead, sim, claro, né? Porque você tem que fazer processamento em cada camada. Né? Mas todas as tecnologias da computação basicamente são assim. Tá? Sistema operacional em camadas, arquitetura de computadores em camadas, computação gráfica em camadas. Só que em redes nós temos uma vantagem, né? As máquinas são muito rápidas em comparação com o meio de transmissão. Então, o que é lento aqui é o meio de transmissão. Mesmo que você tenha uma internet gigabit por segundo, o processamento da máquina ainda é muito mais rápido.
Então, em redes, podemos utilizar camadas com total tranquilidade, que isso não vai impactar no desempenho, tá? Então, podemos usar camadas sem ter preocupação com o desempenho. Esse foi o modelo OSI, né? O que nós temos no mundo real? No mundo real, nós temos um modelo chamado de TCP/IP, né? TCP/IP recebe esse nome porque são os principais protocolos da hierarquia, né, da pilha de protocolo. O TCP é o protocolo de transporte e o IP, protocolo de rede. Bom, tudo começou, né? Vou um histórico rapidinho aqui, né? Tudo começou com uma rede chamada ARPANET, né? A ARPANET ela foi uma antecessora da internet. Ela foi uma rede de pesquisa criada pelo DoD, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos ele criou uma rede, né, o Departamento de Defesa, para interligar as várias unidades militares, unidades de inteligência que ele possuía, né, e criou uma grande rede para isso que cobria todo o país, né, como eles gostam de falar, de costa a costa, né, da costa do Atlântico até a costa do Pacífico. Só que o governo americano pagava caro por esse enlace, né, enlaces nessa época principalmente muito caro, e falava, pô, esse enlace não pode ser só do Departamento de Defesa, tem mais gente precisando disso. Então, aos poucos, universidades, repartições públicas foram sendo conectadas a essa rede do Departamento de Defesa, né? E a rede começou a crescer muito, cresceu bastante, né? E quando foram criadas essas várias redes de rádio, de enlace, começou a surgir com os protocolos que existiam na época, que eram protocolos para transmissões mais curtas, né? Não eram protocolos para um país de dimensão continental como os Estados Unidos, né? Então, foi preciso criar uma nova arquitetura que se adaptasse a essa realidade, tá? Existia um protocolo na época, que era o protocolo chamado IP. O objetivo do protocolo IP, na época, era permitir a comunicação entre máquinas com arquiteturas diferentes, né? Basicamente, o que a gente tinha era isso daqui, ó. A gente tinha uma rede, tá? E nessa rede, nós tínhamos um computador, vamos chamar assim, um computador de grande porte, né? E vários terminais ligados à rede, né? E os terminais usavam esse computador pela rede. E tínhamos ainda nessa rede, tá? Isso foi a época da criação do IP, tá? Tínhamos um outro computador de grande porte também, um mainframe, de outro fabricante, e com seus terminais, né? Os terminais em azul, do computador azul, os terminais em verde, do computador em verde. Qual era o problema que tinha na época? Fabricantes diferentes, não existia modelo OSI, não tinha essa ideia de sistema aberto. Então, as máquinas usam a mesma rede, mas não falam entre si, tá? Então, se não me engano, foi criado no MIT um protocolo chamado IP, internet, né, protocolo interrede. O objetivo dele foi ser colocado nas duas máquinas e permitir que as duas máquinas falassem, já que elas não se falavam diretamente pelos protocolos fabricantes. Então, é um protocolo que foi feito para ligação de máquinas heterogêneas. Ele foi escolhido, então, para a ARPANET, já que também tinham máquinas heterogêneas, só que ele precisou ser modificado. O IP, até então, era para fazer máquinas falarem numa rede local. O IP ele foi estendido, ele foi melhorado para poder fazer máquinas falarem em longa distância, inclusive encontrar caminhos, tá? E foi criado, colocado acima dessa rede um protocolo confiável de transmissão de dados, o protocolo TCP, tá? Então, essa arquitetura da ARPANET ela ficou conhecida como arquitetura TCP/IP, que são os principais protocolos que implementaram a rede. Qual era a preocupação do Pentágono, né, que é o principal órgão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos? Que os hospedeiros e roteadores pudessem, não que eles não queriam, né? Mas é que se eles fossem destruídos para uma hora para outra, o que acontecia, né? No advento de uma guerra nuclear, caísse um míssil carregando uma bomba nuclear e destruísse uma área inteira, fosse um ponto de comunicação, tá? A rede deveria ser capaz de sobreviver à perda de hardware, tá? Impedindo que as conversas fossem interrompidas. Então, o Pentágono queria que uma rede que tivesse uma parte dela destruída continuasse funcionando pela outra parte. Então, a ARPANET nasceu com essa característica, né? Com o passar do tempo,
a ARPANET foi entregue para o governo americano, falou assim, agora fica por vocês, que o Dodge era quem menos usava, né? Era a menor parte da rede. Então, a ARPANET foi entregue para órgãos do governo, foi entregue para outros órgãos cuidar dessa grande rede, e ela foi rebatizada para Internet, né? Ela recebeu o nome Internet por causa do IP, seu protocolo de rede, que se chama Internet Protocol. Então, batizaram a rede também de Internet, né? E essa característica que o Pentágono colocou é fundamental para a internet de hoje. Porque hoje, na internet, nós temos milhões de pontos, se não forem bilhões, todos eles pontos de passagem, e a todo momento tem ponto que cai, tem ponto que volta, tem ponto novo aparecendo, tem ponto que sai em definitivo. Então, a rede muda completamente, como se tivessem vários pontos sendo destruídos, né? E como a internet, né, o IP, ela foi criado com esse viés, a internet consegue sobreviver muito bem com mudanças constantes na topologia. Conforme eu falei para vocês, a camada de apresentação e sessão ela não existe na internet, no modelo TCP/IP, né? Então, existe uma relação direta, né, entre as camadas. A camada de aplicação do modelo OSI tem a mesma função da camada de aplicação do TCP/IP. Não temos apresentação e sessão, né? O que quer dizer que, se eu preciso de alguma coisa que é definida nessas camadas, isso tem que ser implementado na camada de aplicação da internet. A camada de transporte do OSI e do TCP faz exatamente a mesma coisa. No modelo OSI, a camada se chama rede, na arquitetura TCP/IP a camada se chama interrede, mas tem exatamente a mesma finalidade. Aqui vai ser uma das últimas vezes que vocês vão ver o nome interrede. Oficialmente o nome é interrede, mas ninguém chama de interrede, tá? Mesmo na arquitetura TCP/IP a gente vai chamar de camada de rede, né? E o modelo OSI tem camadas enlace física. A arquitetura TCP/IP chama essa união dessas duas camadas de host e rede. A arquitetura TCP/IP ela não está preocupada com isso aqui. Isso aqui é rede local. A arquitetura TCP/IP ela está preocupada com a ligação entre redes locais. Então, a arquitetura TCP/IP assume que isso aqui já funciona e ela não especifica isso. O modelo OSI, aqui são as camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Na arquitetura TCP/IP, embora a arquitetura TCP/IP defina oficialmente que essa camada é a camada host-rede, na prática a gente continua separando em duas camadas. Então, a camada mais baixa da camada host-rede, que equivale à camada física do OSI, recebe camada 1. E a camada mais alta da camada host-rede na arquitetura TCP/IP é denominada camada 2. A camada de rede do TCP/IP, que oficialmente seria a camada 2, a gente sempre chama de camada 3. E por aí por diante, né? Camada 4, camada de transporte. A camada de aplicação do TCP/IP, alguns chamam de camada 5, a maioria chama de camada 7. Né? Então, você pode ver algum fabricante falando, meu equipamento fala protocolos da camada 5. É a camada de aplicação da internet. E outros fabricantes vão falar direto, meu produto fala a camada 7. Aí não fica dúvida. Ok? Então, vamos ver aqui o funcionamento de cada dessas camadas, né? Camada de aplicação. Contém os protocolos de alto nível, né, onde são executadas as aplicações. Então, na camada de aplicação, temos como exemplo de protocolo o FTP, que é transferência de arquivos confiável, o TFTP, que usa um protocolo não confiável para transferência de arquivos, mas garante a entrega também. Protocolos de e-mail, SMTP, POP3 e MAP, resolução de nomes, DNS, o NNTP, que é para troca de notícias, o HTTP, que é para troca de páginas web, né? Por aí vai. A gente vai estudar aqui o FTP, o SMTP, POP3 e MAP, o DNS e o HTTP. A camada de transporte, que é logo abaixo da camada de aplicação, né? Qual é a finalidade dela? Permitir que pares de hospedeiros mantenham conversação exatamente como acontece na camada de transporte do modelo OSI. São definidos dois protocolos da camada de transporte. O TCP, que é o mais famoso, o irmão dele, o UDP, também tão importante quanto o TCP, mas que não deu nome à arquitetura. O TCP, o Transmission Control Protocol, né? Ele é um protocolo orientado à conexão confiável, né?
Orientado à conexão quer dizer, tem que estabelecer conexão, controlar a conexão e encerrar a conexão ao final, para poder trocar dados. Sem estabelecer a conexão, não há troca de dados. E ele é confiável. Ele garante a correta entrega dos dados no destino. Tá? Então, entrega sempre sem erros e ele é voltado para um fluxo de bytes. Né? Fluxo de bytes, imagina um stream, por exemplo, um stream de vídeo. Ele sai um fluxo de bytes da origem e entrega um fluxo de bytes no destino. É isso que o TCP faz, a transmissão no fluxo de bytes. Né? Para isso, ele fragmenta o fluxo em bytes na entrada e no destino remota. Então, o que é isso? Você tem uma sequência de bytes que está sendo enviado. O TCP ele pega, né, os primeiros bytes e envia para o outro lado. Pega a próxima sequência de bytes e envia para o outro lado. Pega a próxima sequência de bytes e envia para o outro lado. E por aí vai. Olha que ele está recebendo byte 1 a 1 numa sequência, do outro lado ele vai entregar também numa sequência. Né? E ele vai remontando tudo. A gente vai ver também em detalhes como o TCP faz isso. Além disso, ele cuida do controle de fluxo. O controle de fluxo ele visa garantir que uma máquina muito rápida, com um transmissor muito rápido, não sobrecarregue um receptor muito lento. Já o TCP, o irmão dele, é um protocolo sem conexão e não confiável. Não precisa estabelecer conexão, é só sair enviando de qualquer maneira, mas também ele não entrega do outro lado. A gente vai ver aqui que existem aplicações na qual a entrega rápida é preferível sobre a entrega confiável. Tá? Para alguns protocolos, o fundamental é entregar logo, mesmo que entregue com erro. Tá? E ele não precisa de confiabilidade. Um exemplo disso é VoIP, né? Telefonia na internet. Você vai ver como funciona. Para aplicações que é feito então para aplicações que não precisam nem de controle de fluxo, nem de manutenção da sequência de mensagens. Tem aplicações mais simples. O DNS, por exemplo, usa o UDP. Né? Então, amplamente utilizado em aplicações de entrega imediata, né? É mais importante que a entrega precisa, conforme já vimos aqui. A camada abaixo, a camada interrede ou a camada de rede, né? É a camada que integra todo o modelo. Né? É a camada que integra porque ela é a responsável por levar uma transmissão de uma máquina a qualquer outra máquina na internet. Então, tarefa é permitir que o hospedeiro injete em pacotes e garantir que sejam entregues independente de destino. Define um formato oficial chamado IP, Internet Protocol, então está na camada interredes do IP. A principal tarefa do IP é entregar onde eles são necessários, ou seja, no destino correto. Obviamente que o roteamento é uma questão importante. Né? Roteamento é encontrar os caminhos na rede. Ele é realizado pela camada de rede. Também vamos estudar o roteamento aqui. Tá? A função da camada de interrede do modelo TCP é a mesma da camada de rede do modelo OSI. E, por fim, a camada host rede, que está abaixo de tudo, nada é definido, tá? Exceto o seguinte, que essa camada ela tem que ser capaz de entregar o IP para a máquina do lado. Ou seja, uma rede local que seja capaz de transportar o IP. Não é definido e varia de máquina para máquina. Né? Por exemplo, computadores ligados em uma empresa, um escritório, por exemplo, costumam estar ligados por redes Ethernet. É um tipo de rede, carrega o IP. Celular, notebook, normalmente Wi-Fi, rede sem fio. Tá? Os dois acessam a internet e são tecnologias diferentes. Então, apenas como exemplo, né? Na camada de enlace, a gente não especifica nada, apenas tem que carregar o IP, mas para a internet, a camada interrede, nós temos o IP, faz parte do IP um protocolo chamado ICMP, que é o Internet Control Method Protocol, né? Protocolo de controle de mensagens da internet. Ele trabalha junto com o IP, ele faz o controle das transmissões, mas ele está no nível do IP. Né? O IP é capaz de transportar, de carregar, melhor dizendo, o TCP ou o UDP. Né? Então, tanto o TCP quanto o UDP usam o IP. E aqui alguns exemplos de protocolos que usam o TCP. Nós temos o HTTP, né, da web, o SMTP de e-mail, o FTP para transferência de arquivos. Eles usam o TCP, por sua vez usa o IP. Já protocolos como o DNS e o TFTP
utilizam o UDP. O UDP, por sua vez, usa o IP. Uma comparação aqui entre o modelo OSI e a arquitetura TCP/IP. O modelo TCP/IP. O modelo OSI tem 3 conceitos fundamentais, que chama de serviço, interface e protocolo. Né? Então, cada camada oferece serviço para a camada acima dela. Então, os serviços eles são muito bem definidos no protocolo, como eles devem fazer. Então, a definição de um serviço informa o que cada camada faz e não como é implementada. Tá? A interface especifica quais são os parâmetros e os resultados a serem esperados quando uma camada é chamada. Também não revela o funcionamento da camada interna. Né? E os protocolos utilizados em uma camada são de responsabilidade dessa camada. Né? Cada camada implementa seu próprio protocolo. Originalmente, o TCP/IP não distinguiu com clareza a diferença entre serviço, interface e protocolo. Né? Eles são definidos e utilizados. Alguém ligou sem querer o áudio. Se alguém quiser ligar para falar, não tem problema nenhum, pode falar. Então, originalmente, o TCP não distinguiu com muita clareza, né, essa diferença. Tá? Então, ele não é tão formal, a especificação TCP não é tão formal. Então, por essa razão, os protocolos modelosos são bem mais encapsulados, é bem mais fácil a troca e a manutenção deles. Outra característica, né? O modelo OSI ele foi concebido antes dos protocolos serem inventados. Né? Nós temos redes baseadas no modelo OSI, redes que existem efetivamente. Tá? Mas primeiro a gente criou, os especialistas criaram o modelo OSI para depois criar os protocolos. Tá? Isso fez com que ele fosse bastante rígido, né? É pouco flexível. Tá? A gente chama de pouco flexível. Então, os modelos OSI são, vamos falar assim, queixo duro, é mais difícil de implementar. Tá? E, aliás, desculpa, ele deixou bastante flexível para a implementação, tá? Mas dificultando a implementação por parte do pessoal, né? Que vai implementar, tá? Justamente devido a muita flexibilidade. Tá? No entanto, os projetistas não tinham experiência, né, com o assunto, né? E não tinham muita noção sobre o funcionamento, né? Vamos falar assim, um pessoal que nunca tinha implementado um protocolo efetivamente, trabalhou, definiu, tá? Então, acabou definindo interfaces muito genéricas, tanto que o TCP, quando foi implementar, né, quando foi implementado, ele não definiu camadas como sessão e apresentação. Já no TCP/IP aconteceu o contrário, né? Os protocolos já existiam e tudo foi criado com base no protocolo que já existia. Tá? O único problema é que o modelo não se adapta à pilha de outros protocolos. Né? Então, protocolos que não fazem o do TCP/IP eles precisaram ser reescritos e adaptados. Tá? Mas o que aconteceu foi o TCP/IP. Né? Hoje o mundo é TCP/IP. Né? Uma das maiores diferenças está na quantidade de camadas, a gente já conversou sobre isso. Né? O OSI tem 7 camadas, o TCP/IP 4 camadas. E outra diferença importantíssima entre os protocolos, que talvez tenha sido uma das razões de mostra da prevalência da arquitetura TCP/IP, né? É que o modelo OSI, tá, na camada de rede, ele oferece tanto comunicação com conexão, quanto comunicação sem conexão. Então, modelo OSI, vou botar aqui, serviços sem conexão e orientado à conexão. Isso na camada de rede. A camada de rede está abaixo da camada de transporte. Então, no modelo OSI, na camada de transporte, tudo é orientado à conexão. Já no TCP/IP é o contrário. A camada de rede é sempre sem conexão. Né? E na camada de transporte, existe a opção de escolha, com conexão ou sem conexão. E existem aplicações onde o serviço com conexão é ruim. Tá? Na teoria, né, quando o pessoal fez o OSI, eles imaginaram o que na teoria? O ideal é uma rede sem erros. Tá? Então, isso é fácil de imaginar. Né? Se a gente for parar para pensar sem com muita experiência, o ideal é uma rede que não tenha erro nenhum. Só que uma rede sem erro significa uma rede que tenha, eventualmente, atrasos para a correção dos erros.
E esses atrasos, na prática, são muito ruins para alguns protocolos. Tá? Logo, é importante uma entrega imediata. O modelo OSI não oferece essa possibilidade. O modelo OSI não oferece a possibilidade de uma camada de transporte sem conexão. O TCP/IP oferece, né? E isso já vimos é importante. Talvez tenha sido a principal razão para a hegemonia do TCP/IP sobre o OSI. Tá ok? Esse esquema aí de camadas, comunicação entre camadas? Bom, beleza. Vamos então aqui para começar a ver o próximo assunto, que é a camada de aplicação. Né? Na camada de aplicação, nós vamos ver o funcionamento das aplicações na internet. Né? Então, é bom, né? A gente já começou a adiantar um pouco a disciplina. Tá? O previsto, efetivamente, para hoje era terminar aqui. Mas vamos começar a adiantar aí, que quanto mais tempo a gente ganhar para o final, mais exercício a gente consegue fazer, mais a gente pode imaginar algum tipo de laboratório no final. Professor, no final da aula você pode falar um pouco sobre o seu trabalho? Tá, posso. Uhum. Obrigado. Bom, na camada de aplicação aqui, camada de aplicação ela é aquela camada que integra diretamente, interage diretamente com os usuários. Né? Então, no modelo OSI, seja modelo OSI, seja a arquitetura TCP/IP, a gente conversou aqui que a camada de aplicação é aquela que oferece a interface para os processos do usuário. Então, o usuário está usando, por exemplo, um sistema cliente-servidor, como é um sistema web, um sistema de e-mail. Ele está rodando o software de e-mail dele, ou ele está rodando o navegador web dele, e pelo navegador web, ou o cliente e-mail, ele conecta com o servidor, e esse servidor vai fornecer informações para o usuário. Tá? Então, é nessa camada, na camada de aplicação, que estão executando todos esses softwares. É aquela camada que interage, é aquele que o usuário vê como rede. O que a gente vê como rede, como usuário? Como usuário, a gente vê uma rede, algo que permite a comunicação entre aplicações. A gente usa a rede por intermédio de aplicativos. Né? Então, se eu vou ver um filme numa Smart TV ou diretamente no celular, eu tenho um aplicativo que está mostrando o filme. Isso é a rede para a gente. Né? Então, é na camada de aplicação que são executadas aquelas aplicações que interessam aos usuários, né? E que dá sentido ao restante da rede. Ninguém quer usar a rede porque é bonitinho. A gente quer usar a rede porque ela provê algum serviço. Né? Alguns protocolos da camada de aplicação são definidos em RFCs. Tá? Então, se você quiser... o que é um RFC? É um Request for Comment. Né? É um serviço de domínio público. Então, se você quer implementar um protocolo, você procura na internet RFC, você bota lá no Google RFC Index, né? Índice de RFC. Você vai receber um repositório dizendo todos os protocolos que existem. Tem milhares de documentos lá. Né? Então, eu procuro lá pela RFC que especifica o protocolo IP. Essa RFC diz como deve ser o funcionamento do protocolo IP, né? O que ele deve fazer. Né? Ele não diz como deve fazer, ele não diz como deve ser o trabalho interno, mas ele diz tudo que o IP tem que fazer e como ele deve se comunicar com a máquina do lado. Tá? Então, isso permite que a Microsoft implemente o IP dela, permite que o pessoal do Linux implemente o IP dele, o pessoal da Apple implemente o seu IP. Então, cada um pode implementar o seu próprio IP. Como todos eles seguem o mesmo documento, todos vão falar entre si, tudo e sempre vai haver comunicação. Né? Então, se você quiser implementar um protocolo que é público, certamente ele está descrito numa RFC. Já alguns protocolos são proprietários, né? Alguns fabricantes fazem seu protocolo e não, esse é meu. Né? Aí não vai ter uma RFC, não vai ser público. Né? E vários fabricantes também colocam seus próprios protocolos disponíveis também em RFC, para que outros possam saber o funcionamento e falar com eles, mesmo tendo um dono. Bom, entre as aplicações da internet, né, quais que existem? Né? Nós temos, então, vamos ver um histórico de aplicações mais antigas, né, existentes na internet. Temos aquelas aplicações clássicas de texto, né,
tornaram populares em 1970, 1980, quando a internet já existia, né? No Brasil, a internet só veio existir no final dos anos 90. Né? Quais eram os principais? Né? Correio eletrônico, com os protocolos SMTP, POP3 e MAP. Isso aqui é tudo protocolo da camada de aplicação, né? Que permite a troca de mensagem por correio eletrônico. Vamos estudar esses protocolos. Acesso a computadores remotos, Telnet, protocolo terminal virtual. Protocolo de transferência de arquivos, protocolo FTP. Protocolo de grupo de discussão, NNTP. Né? Em meados da década de 90, nasce a World Wide Web, né, com o protocolo HTTP. Né? Isso aqui, e junto deles foram criados os primeiros sistemas de busca, um dos primeiros sistemas de busca a existir, hoje já não existe mais, um sistema que na época conhecido como Alta Vista. Né? Temos hoje o Google, o Bing, Yahoo, tá, como sistema de busca. Né? E mais recentemente começaram a surgir sistemas de mensagem instantânea, né? O Mirk, hoje em dia o pessoal usa muito Telegram, WhatsApp, né? Sistemas de voz sobre IP e videoconferência sobre IP. Isso aqui permite uma comunicação como telefone via internet, sem precisar pagar tarifa internacional. Videoconferência sobre IP, então, pessoas que precisavam de filiais em estados diferentes, precisavam viajar para se reunir, para fazer reuniões. Já não se precisa mais viajar, a gente já pode fazer reunião remota por videoconferência, como a gente está fazendo agora. Né? Distribuição de vídeo gerada pelo usuário, YouTube, ou terceiro, filme sob demanda, por Netflix e outros que surgiram agora mais recentemente. Né? Jogos online com outros jogadores. Né? Redes sociais, né? Orkut está aqui não porque foi basicamente o início das redes sociais, quando o Orkut criou a rede dele. Né? Aí, hoje em dia, nós temos dezenas de tipos de redes sociais. Né? E por aí vai. Bom, então vamos ver aqui princípios de aplicação de rede. Como é que as aplicações funcionam. Né? Bom, desenvolver aplicação numa rede é o quê? Né? É escrever programas que executem sistemas finais diferentes e se comuniquem entre si. Tá? Então, programas rodando em máquinas diferentes. A máquina pode ter mesma arquitetura ou pode ter arquitetura diferente, ou comunicando, e tem que se comunicar diretamente. Um exemplo aqui, um notebook, né, se comunicando com um servidor. Um computador ligado em rede, computador pessoal, né, se comunicando com o mesmo servidor. Para a camada de aplicação, a máquina, aqui, esse computador pessoal, fala diretamente com o servidor. Para o notebook aqui, por Wi-Fi, a máquina fala diretamente com o servidor. A camada de aplicação não vê a rede intermediária. É claro que para isso acontecer, tem que acontecer o quê? O notebook fala com a antena, que fala com o roteador, que passa por vários roteadores até encontrar o caminho na rede. Da mesma forma, esse outro computador passa por um switch, que passa por roteadores até chegar no servidor. Tá? Mas a camada de aplicação não vê nada abaixo dela. Ela fala diretamente. Né? Não é necessário escrever programas que executem no núcleo da rede. A camada de aplicação ela não vê o núcleo da rede. Então, ela não se preocupa, ela não escreve, ela não tem nenhum tipo de preocupação com isso. Né? Comunicação de uma aplicação de rede ocorre entre os finais na camada de aplicação. Né? Então, está aí, né? A camada de aplicação. E vocês podem ver aqui, a gente já está usando o modelo TCP/IP. Tá? Da maneira que eu falei para vocês, uma mistura de modelo TCP/IP com OSI. Camada de aplicação, não tem sessão e apresentação, transporte, rede. A camada inter-rede é chamada de rede. E a camada host-rede quebrada na camada de enlace física. Tá? Então, a mistura, né, o que a gente usa efetivamente é uma mistura entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Bom, arquitetura, né? A arquitetura de rede ela é fixa e prevê um conjunto específico de serviços. Né? Definição isso, né? A arquitetura de uma aplicação é projetada pelo programador e determina como a aplicação é organizada nos vários sistemas finais. Então, a arquitetura de rede ela prevê o funcionamento da rede, como uma rede funciona. Agora,
uma aplicação ela pode ter diferentes arquiteturas. As principais delas são a arquitetura chamada cliente-servidor e arquitetura P2P. O mais comum assim, da gente utilizar, né, seria a arquitetura cliente-servidor e aquela que a gente vai estudar mais em redes. A arquitetura cliente-servidor servidor de e-mail, servidor web, onde existe uma função bem clara entre quem é cliente e quem é servidor. Na arquitetura P2P, a gente também utiliza bastante, né? Quem usa BitTorrent, por exemplo, usa uma arquitetura P2P. Na arquitetura P2P não existe uma distinção entre cliente e servidor. Todos os softwares têm a mesma finalidade, basicamente. Né? Por exemplo, no BitTorrent, né? Todos usam o mesmo software, não existe distinção entre cliente e servidor. O P2, a gente vai ver aqui em redes mais a cliente-servidor e depois vocês em sistemas distribuídos veem a arquitetura P2P. Na arquitetura cliente-servidor, tem um hospedeiro sempre em funcionamento, que é denominado servidor, que atende requisições de outros hospedeiros, são denominados clientes. Né? Nesse tipo de arquitetura, cliente não se comunica diretamente um com os outros. Cliente troca informações com servidores, e se for preciso, o servidor providencia a informação dos clientes. O servidor possui um endereço fixo bem conhecido. O servidor ele precisa ser encontrado pelos clientes. Então, ele tem que estar no endereço bem conhecido. Né? Em aplicações cliente-servidor, muitas vezes, um único servidor não é capaz de atender a todas as requisições de seus clientes. Então, uma arquitetura P2P é uma arquitetura escalável. A gente pode aumentar a quantidade de máquinas por aumentar a demanda do serviço. Numa arquitetura cliente-servidor, muito do processamento está concentrado no servidor. Às vezes, uma única máquina não dá conta disso. Então, é comum, nesses casos, ter um data center, né? Nós já vimos o que é um data center, vimos até figuras, tá? Que acomoda uma grande quantidade de servidores, criando um servidor virtual poderoso. Então, virtualmente existe um único servidor, mas na prática são centenas, às vezes milhares de máquinas fazendo um papel de um servidor único. Né? Por exemplo, o sistema de busca da Google. Quando você usa o Google e vai fazer uma busca, ninguém imagina que seja uma máquina só respondendo isso. Né? Não dá, não tem como uma máquina só dar conta do mundo inteiro, né, fazendo ali tantas solicitações ao mesmo tempo. Então, existe todo um data center que simula um servidor, mas continua sendo uma arquitetura cliente-servidor. Um data center pode ter centenas de milhares de servidores, né? Então, eles precisam ser alimentados, tem que ter garantia de energia elétrica, redundância com geradores, né? E precisa de interconexão. Interconexão redundante, né? Para se um canal cair, outro suprir o funcionamento, e com alta largura de banda. Em uma arquitetura P2P, a aplicação utiliza comunicação direta entre o núcleo de hospedeiros, né, entidades pares. Então, não tem o conceito de um servidor. Os próprios hospedeiros são de propriedade de usuários comuns. Né? Então, é o que acontece na rede BitTorrent. É uma grande rede formada por máquinas de usuários comuns. Os pares se comunicam diretamente. Então, a arquitetura é conhecida como peer-to-peer, né? Par a par, ou P2P. Uma das características mais fortes é a escalabilidade. Né? Quanto mais usuário na rede, melhor. Então, quanto na arquitetura cliente-servidor, mais usuário significa mais serviço concentrado no servidor. Uma arquitetura P2P, quanto mais usuário, significa uma maior distribuição no processamento. Então, uma excelente relação custo-benefício. Máquinas mais simples trabalhando em conjunto. Então, fala aqui de comunicação entre processos, aí a gente termina, né, por hoje. Né? Bom, comunicação entre processos. Né? Bom, o processo envia e recebe mensagens através de uma interface que a gente chama de socket. Né? Então, um computador ele cria um ponto de conexão na rede e esse ponto vai ser utilizado para trocar informações entre as máquinas. Né? Socket é utilizado basicamente por todo o sistema que trabalha com TCP/IP. Né? É nativo do Linux, nativo do Unix, melhor dizendo, né? Qualquer tipo de Unix. A Microsoft implementa sockets através da biblioteca WinSock. Você já deve ter ouvido falar nessa biblioteca, uma biblioteca de comunicação de rede. Tá?
Então, o socket é uma interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte dentro de um hospedeiro. Se você quer programar para a rede, você vai programar para socket. Tá? O trabalho de vocês, que eu vou passar, vocês vão utilizar socket. Né? É denominado uma interface de programação de aplicação, né? Você já conhece o nome, API, Application Programming Interface, né? Entre a aplicação e a rede. Então, você cria uma aplicação, essa aplicação vai falar na rede, vai falar por intermédio do socket. Então, o processo que você cria vai usar a rede por intermédio de um socket. Tá? A gente, na semana que vem, vai ver como programar em socket. Então, para identificar o processo receptor, duas informações devem ser especificadas. Né? Primeiro, o endereço do hospedeiro, o endereço da máquina, e um segundo identificador que identifica qual é o processo receptor no hospedeiro destino. Basicamente o seguinte, você imagina que um computador funcione como um prédio. Num prédio moram tem vários moradores. No computador, nós temos vários processos executando. O endereço do correio de entrega é o endereço do prédio. Né? Então, a internet ela entrega uma informação numa máquina. Qual o objetivo do IP? O objetivo do IP é entregar uma informação numa máquina. Agora, essa máquina tem vários processos. Qual o objetivo do correio? Entregar uma informação num prédio. Esse prédio tem vários moradores. Como a gente identifica cada morador de um prédio? Cada apartamento tem um número, normalmente baseado no andar. Então, na internet, cada processo numa máquina também terá um número diferente. Tá? O socket vai administrar isso daí. Tá? O que identifica uma máquina, como identificação de um prédio, é o endereço IP, que tem 32 bits. Ele possui 4 bytes, nesse endereço IP versão 4. Depois a gente vai ver que tem o IP versão 6, que é bem maior o endereço, 128 bits. Então, o endereço IP identifica a máquina, identifica o hospedeiro, como se identificasse o prédio. Porém, dentro da máquina, ainda precisamos identificar as aplicações. O que identifica a aplicação é o que a gente chama de porta. Então, cada aplicação na máquina está numa porta diferente, assim como cada morador está num apartamento diferente. Ok, isso aí, esse conceito? Bom, a gente vai entrar agora nessa parte de serviço de transporte. Tá? A gente vai dar uma encerrada aqui. Né? Vou responder a pergunta do colega de vocês que pediu para falar um pouquinho, né, do que eu faço o trabalho, né? Bom, então um histórico rápido, né, para ver como eu cheguei até lá. Tá? Antes, deixa eu só fazer aqui, Professor, baixar a chamada. Oi, fala aí, Wallace. eu acho que eu não me expressei muito bem, né? Não é sua carreira, não, né? Eu queria saber sobre o trabalho que você passou. Ah, tá, não, beleza. Olha só, isso aí. Mas responder essa pergunta também é interessante. Tá, deixa eu fazer uma chamada aqui rapidinho. Já puxar aqui uma lista. Tá, beleza, já baixei. Então, rapidinho, né? Já que a gente entrou por essa aí, eu me formei em 91, tá? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi disseminação de informações científicas e tecnológicas, por isso precisava fornecer acesso remoto a uma base de dados centralizada. Tá? Eu me interessei bastante por isso, acabei fazendo mestrado em redes de computadores, né? E terminei rede de computadores, o mestrado eu defendi a tese em 1995, melhor dizendo, em fevereiro de 1996. Tá? E desde então tenho trabalhado com redes. E trabalhar com redes, na verdade, é trabalhar com sistemas operacionais, né, e aplicações. Né? Então, implantando servidores, administrando servidores, criando redes físicas, montando redes, montando racks, fazendo todo o cabeamento. Né? Da maneira, basicamente isso, tá? Para falar rapidamente. Então, meu trabalho realmente profissional tem sido todo na área de redes, na área de sistemas operacionais. Basicamente, servidores e redes físicas. Matheus está perguntando se a programação de software pode ser feita por Java. Tá? Pode ser feita por linguagem que você quiser, desde que use socket. Não vou nem falar que use socket, tá? Eu vou explicar melhor mais para frente. Mas vocês precisam usar, são as primitivas de rede.
né? O trabalho eu vou entrar em detalhe na semana que vem, tá, Wallace? Porque na semana que vem é que eu vou mostrar como funciona Socket, como vocês utilizam Socket, tá? Mas basicamente é o seguinte, deixa eu abrir ele aqui para poder falar dele mais facilmente. Então, vocês têm que fazer um trabalho valendo para a nota 1, né? Eu quero que com isso vocês entendam o funcionamento dos protocolos, né? Para isso, eu pensei numa aplicação para vocês. Vamos fazer a aplicação mais simples, né? Que é transferência de arquivos. Então, vocês vão fazer um programinha para fazer transferência de arquivos entre máquinas na internet. Ou seja, você tem uma máquina, transferir um arquivo para outra máquina. Vamos fazer, a maneira mais fácil é fazer 2 programinhas. Um programa que vai fazer transmissão, um programa que vai fazer recepção, né? O trabalho pode ser feito em grupo, tá? Vocês podem escolher se vão usar o TCP ou o UDP. Semana que vem eu vou mostrar a programação com os dois e a diferença, a facilidade de um e a facilidade do outro. Cada um tem a seu nível de facilidade, tá? Agora, não pode fazer no trabalho utilizar facilidade de transferência de arquivo oferecido por linguagem de programação, tá? O objetivo aqui é aprender redes, entender como funciona a rede. Então, tem que utilizar as primitivas de transferência de dados em rede, porque eu quero que vocês construam um protocolo. Se vocês utilizarem uma aplicação de uma linguagem de alto nível, uma linguagem de 4ª geração que já faz a transferência de arquivos, vocês já estão utilizando a camada de aplicação, vocês não estão escrevendo a camada de aplicação, né? Então, você pode ser escrito em linguagem C, C++, Java, né? O programa não pode ser dependente da IDE para o funcionamento, né? IDE é a interface de movimento, né? Então, vai fazer Java, tá? Ele tem que gerar um jar que funcione em qualquer máquina, tá? Linguagem C já é independente de IDE, né? Está errado, né? Poderá ser utilizado o protocolo TCP/UDP. Importante, o nome do arquivo gravado no hospedeiro deve ser o mesmo na origem. Ou seja, quando você fizer a transferência de um arquivo de uma origem para o destino, o destinatário ele não pode escolher o nome do arquivo. O próprio protocolo é quem vai ter que dizer, né, para a máquina destino qual é o nome do arquivo na máquina origem, para que seja gravado com esse nome, né? E ao final vocês vão ter que fazer uma conta aí para saber qual foi a taxa efetiva em megabit por segundo que foi feita a transferência, né? Vocês vão ter que elaborar um trabalho seguindo as normas ABNT, né? Eu vou explicar o porquê seguir a norma ABNT, né? Teoria de por que seguir a ABNT. Teoria porque a faculdade pede para já forçar vocês desde o início a se acostumarem com a norma ABNT para fazer tudo na norma ABNT, né? Na prática, por que isso? Exige-se que os trabalhos sejam feitos dentro de normas, né? Um TCC, uma tese, tem que ser feito dentro de uma norma, porque quando uma pessoa vai pesquisar um determinado trabalho, se tiver dentro da norma, conforme você lê a informação, você já sabe exatamente onde buscar, está tudo estruturado corretamente, tá? E eu vou ter que corrigir muitos trabalhos, e quando deixa aberto para vocês escreverem da maneira que vocês quiserem, cada um faz de uma maneira completamente diferente, né? Alguns conseguem até colocar uma espécie de hipertexto dentro do texto, fica um troço dificílimo de entender, né? Então, para que eu consiga corrigir de uma forma bem feita, vocês vão entregar no formato BNT, e eu vou cobrar isso, tá? Se não tiver bonitinho, com capa, com o nome de todo mundo na capa, com índice, com bibliografia, vai perder ponto, se não estiver dentro da BNT. E tem que ter, ó, capítulos específicos. Então, está bem claro, capítulo específico, tem que ter esse capítulo, né? Explicação da opção pelo TCP, pelo UDP, explicação do funcionamento do código, mostrando os cabeçalhos utilizados. Hoje a gente viu o que é cabeçalho, então vocês vão definir cabeçalhos no protocolo de vocês, né? Explicar como foi realizado o cálculo da taxa de transferência, né? Explicar como o programa deve ser compilado e executado, né? E print de tela mostrando o funcionamento, né? Esse documento que vocês vão fazer junto com o código-fonte, né, tem que ser postado por intermédio do Canvas, né? Então, colocar lá no Canvas, né? Se você conhece o Canvas.
basta que o integrante do grupo faça a entrega. Se um integrante fez a entrega e o nome de todo mundo está na capa, está resolvido. Né? Trabalho pode ser feito em grupo de até 5 alunos. Entrega até dia 2/10. Tá? Lembrando que semana que vem eu vou mostrar como é que a gente faz a programação com socket. Tá? Se alguém quiser adiantar e quiser estudando, para só tirar dúvida, tudo bem. Mas eu vou colocar antes disso slide lá mostrando o funcionamento. Tá ok, Wallace? Tá tranquilo? Ok, mestre, obrigado. Aí na semana que vem a gente vai ver aqui os serviços. Na semana que vem, não, desculpa. Na semana que vem a gente vai ver o trabalho. E se der tempo, né? Se a gente acabar de ver toda a parte de programação, tudo bonitinho, ainda sobrar tempo final, na outra semana ou na semana que vem já, a gente começa vendo os serviços e protocolo provido pela internet, né? Basicamente o TCP e o UDP. Uma pergunta aí? Tá tranquilo? Então, vou parar aqui a gravação. Pessoal, vocês estão liberados aí, tá? Boa semana, pessoal. Quem quiser ficar aí, né? Eu vou continuar logado aqui. Só falar sobre o microfone e chamar, tá? Então, um abraço para todos aí, né? Boa semana de estudos. Até a próxima aí.